Paz seja com todos. Abordar esse tema não é definitivamente tarefa fácil. Contudo, nós não podemos nos omitir diante de uma realidade infeliz e trágica, mas de uma realidade que está ao nosso redor, no cotidiano, no dia a dia. Agora, como o título propõe, o cristão e o suicídio, por quê? A nossa proposta aqui, a minha proposta é brevemente trazer um ponto de reflexão, porque esse tema ele não é novo, ele sempre existiu. Contudo, nos últimos tempos, até pela superexposição que nós temos hoje em relação à vida das pessoas e tudo mais, nós temos acompanhado, estarrecidos, essa profusão, essa quantidade alarmante de pessoas ditas cristãs que têm sucumbido diante do suicídio, tem acabado chegando, infelizmente, a essa opção nas suas vidas, nas suas caminhadas e suas trajetórias. E nosso objetivo aqui não é especificamente fazer juízo de valor. Esse vídeo também não tem relação com qualquer caso, porque talvez esteja acontecendo algum outro caso agora, ou nessa semana. Então esse vídeo ele não se relaciona a um caso específico, X ou Y, mas ele propõe a discussão da questão, a reflexão da questão. Na descrição desse vídeo eu vou deixar algumas passagens bíblicas, algumas referências bíblicas que, no meu entendimento, combatem ou transmitem a ideia de contrariedade e de incompatibilidade da prática suicida na vida de um cristão, de uma cristã, verdadeiro, genuíno. Então, nós precisamos pensar sobre a perspectiva da palavra de Deus. E por mais que nós tenhamos que reconhecer que esse é um mal real, e em muitos casos justificado pela questão da depressão, que é uma realidade também do nosso tempo, nós não temos como negar diante de tantos e tantos casos. Mas o fato é que o que mais me preocupa nesse contexto em que nós citamos aqui, o que mais tem me preocupado, sinceramente, é ver a fala e a postura de alguns irmãos, e eu começo a perceber, de uma certa maneira, uma espécie de senso comum que começa a se configurar no meio dos evangélicos, dos protestantes, chame como você quiser. Que é o que? Um discurso de aceitação desse tipo de prática. Claro que ninguém fica incentivando isso, mas na medida em que ocorre, e é uma tragédia, é bom frisar sempre isso, ninguém aqui está dizendo que não seja uma tragédia, uma coisa terrível, uma pessoa se suicidar. Mas no caso dessa pessoa professar uma fé em Cristo, nós temos que encarar os fatos de frente, encarar a realidade dos fatos à luz da palavra de Deus. Então me preocupa, sinceramente, a postura que eu tenho visto em alguns irmãos, algumas lideranças, inclusive pessoas que são formadores de opinião também, que têm audiência, relativizando
a questão do suicídio entre cristãos, ou pseudo-cristãos, vamos dizer assim, com todo respeito. Porque como se isso fosse uma prática aceitável, que um cristão sadio, né, um cristão fiel, um cristão normal, vamos dizer assim, usar esse termo, não sei se seria o mais adequado, mas um cristão que esteja em plena, com a sua fé plenamente sadia, plenamente estabelecida, plenamente convicto da sua crença em Jesus e nos preceitos do Evangelho, mas mesmo assim, segundo essas pessoas, devido à depressão e a outras questões, né, da complexidade do ser humano, um cristão ele pode vir a tirar a sua vida. Eu não compactuo desse pensamento, né, definitivamente, como eu disse, é um tema controverso, né, espinhoso. Eu quero aqui apresentar meu pensamento, minha perspectiva, vou fundamentar aqui, como disse, e para que você possa ver esse vídeo e refletir sobre o assunto, né, e tirar suas conclusões à luz da palavra de Deus. Não apenas abraçar uma pseudo-verdade, seja dita por mim ou por qualquer outra pessoa, só porque alguém disse, mas refletir sobre o tema. E eu acho que a passividade, a aceitação não é o caminho ideal para a gente lidar com esse assunto. O suicídio é uma tragédia, né? É um pecado, é uma atitude assim contrária, diretamente contrária às recomendações bíblicas, né, de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, definitivamente eu diria que não é uma prática cristã. E infelizmente, né, os casos que ocorrem, inclusive de colegas, né, nossos de ministério, nós temos acompanhado aí notícias, né, tragédias onde famílias são destroçadas e ficam totalmente desestruturadas, mas não nos cabe, né, fazer juízo de valor acerca de salvação, né, mas naquilo que nós podemos opinar, vamos dizer assim, nós podemos sim afirmar, e eu afirmo categoricamente e assumo aquilo que estou dizendo, que definitivamente um cristão, uma cristã, verdadeiramente fundamentado em Cristo, que já morreu para si mesmo, que viveu ou está vivendo um processo de regeneração, de santificação, eu não vejo como isso que eu acabei de descrever seria compatível com o fim de uma vida pela via do suicídio. Eu acho que quando isso chega a ocorrer, a pessoa, em algum momento, antes, ela se perdeu da fé, perdeu o alvo de vista, né? E eu entendo a dor das famílias, das pessoas que ficam, como disse, né, isso é uma tragédia, continua sendo uma tragédia, um fato desse em qualquer família. Nenhum de nós está livre de repente acabar se deparando com uma situação dessa, que é um mal atual que nos assola, né, a todos, a toda a nossa geração, a todos nós que vivemos nesse tempo. Mas até por isso mesmo me senti na obrigação de gravar esse vídeo e tocar nesse assunto tão delicado. E que justamente por ser delicado, muitas pessoas têm dúvidas e buscam orientações. Você que está pensando, que tem tido esse tipo de pensamento, eu te aconselho a buscar Jesus, a olhar para Cristo, a não desistir da dádiva mais preciosa que o Senhor lhe deu, que foi a vida. Cristo pagou um alto preço, preço de sangue, na cruz do Calvário, para que você e eu tivéssemos vida.
Então desistir da vida não é o caminho, já que ele veio justamente para nos dar vida em abundância e especialmente a vida eterna que ele oferece a todos indistintamente. Por maiores que sejam as suas angústias, as suas frustrações, os seus dilemas, vale a pena viver. Essa é a minha mensagem para você. E para você que de repente possa ter perdido um ente querido seu, através de uma tragédia como essas, lance sobre o Senhor toda a sua ansiedade. Confie no Senhor e tenha fé que o Senhor há de restabelecer as suas forças, né? E você encontrará a força, a motivação necessária para seguir em frente e viver uma vida para a glória de Deus. Amém? Eu espero ter contribuído de alguma forma e caso, você deseje entrar em contato conosco, você pode deixar nos comentários ou através das nossas mídias sociais. Um forte abraço, fica com Deus, até a próxima, que Deus abençoe a todos.